Todos estão me ouvindo? Que o nome do Senhor seja glorificado. Estão me ouvindo? Ok. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos estar dando início aqui ao nosso gruta, né? Nosso gruta. Já estou gravando aqui para a nossa chamada pro YouTube, para aqueles que estão trabalhando de noite. Deus abençoe a todos. Amém. Nós temos aí algumas notícias, né? Todos estão acompanhando aí o quadro da irmã Rosa. O Edson tem mandado algumas notícias pra gente. E a operação dela foi muito boa, tá? Ela, graças a Deus, está fora de risco, quer dizer, saiu da UTI, já está no quarto e parece que já tirou a sonda e já tirou também o soro, então agora só está com o dreno por questão de inflamação ou para tirar inflamações aí na questão da operação, né? Mas ela está bem, ela já está comendo, pelo que o Edson falou, ela está conseguindo se alimentar. E nós estamos aí muito felizes aí com essa resposta aí da operação da Rosa, né? Amém? Então continuemos orando por ela para que ela possa ter uma recuperação boa mesmo, uma recuperação surpreendente. Aí, que na verdade já foi surpreendente a operação, né? E o Edson estava falando que talvez ela vai ter alta antes do previsto. Só não me pergunte quando que é esse previsto, mas eu não sei quando que seria a prévia da saída dela, mas pelo que o Edson falou antes do previsto, ela tá saindo aí, tá? Tá orando para que ela possa voltar aos afazeres dela normais. Amém? Amanhã nós vamos estar também orando pela viagem do irmão Ivan, né, que hoje não está conosco, mas amanhã ele já vai estar indo viajar para tirar a carta dele, né, e vão estar orando para que Deus possa estar guardando ele, guardando a casa dele. E já de antemão quero deixar o seu Toyó, que amanhã eu vou cancelar a microcorda, tá, vou fazer uma microcorda só na semana que vem, ok? Então amanhã o pessoal da microcorda, estamos com a microcorda cancelada. Vamos orar para a gente dar início ao nosso grupo. A microcorda das mulheres é nesta sexta? Nessa sexta, ok? Essa não está cancelada, essa daí tá ativa. Dani, Tieco, Tati... mais ou menos isso aí. Ok? Ok? Tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento, queremos te exaltar, pedimos a ti, Deus, que o Senhor possa estar derramando a tua graça sobre nós, que o Senhor possa estar intervindo na nossa vida, fazendo a tua vontade. Pedimos a ti, Deus, pela vida daqueles que não puderam estar aqui conosco, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, enchendo de graça, fortalecendo os nossos irmãos. Nós clamamos, ó Deus, ainda pela vida da Rosa, que o Senhor possa continuar operando, Deus, essa boa obra na vida dela. Também pedimos, Deus, pela vida do Irvan, que vai estar viajando amanhã, que o Senhor possa estar dando uma viagem abençoada para ele, guardando ele, Deus, de todo mal, de toda investida maligna, que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo. O Senhor esteja também sarando as costas, que ele teve algumas dores neste final de semana, que o Senhor possa estar guardando ele em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo possa abençoar, Deus, a nossa comunidade, abençoar, Deus, a nossa igreja, nos enchendo da tua graça, Senhor, nos limpando, nos purificando, nos santificando, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós vamos falar de oração ainda, sobre a questão da doutrina da oração,
E a base da doutrina da oração está em Mateus capítulo de número 9, né? Nós vamos continuar ainda meditando nessa questão, na oração que Jesus nos ensinou. E nós vamos estar vendo o conteúdo ali da oração de Mateus capítulo de número 9, na perspectiva da oração uns pelos outros. Por que que nós precisamos olhar para a perspectiva da oração uns pelos outros? Porque a gente foca muito na oração como um ato de relacionamento entre eu e Deus. E realmente a oração é o nosso veículo de comunicação, capítulo 6, verso de número 9, né? Acho que eu falei capítulo 9. Capítulo 6, verso de número 9. A oração é sim um veículo de comunicação entre eu e Deus, mas, porém, todavia, não é um veículo a ser usado somente para mim. A oração, na verdade, é um veículo a ser usado, um mecanismo a ser usado em benefício do corpo de Cristo, não em benefício nosso. Você está entendendo? Então a oração ela não deve ser um veículo unicamente, exclusivamente usado em benefício nosso. Nós temos focalizado somente no benefício do nosso relacionamento com Deus. Isto é importante, isto é necessário, porque uma amizade tem comunicação, e uma amizade tem comunicação entre os pares, e nós, assim como nós temos uma comunicação boa entre nós também temos que ter uma boa comunicação com Deus, mas o conteúdo desta oração ela não deve somente ficar focalizando as nossas necessidades. Dentro da oração, dentro do conteúdo da oração, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu período, tudo tem o seu momento. E é uma coisa que a gente tem muita dificuldade porque a gente muito focaliza, e aqui eu não estou falando que nós, de uma maneira punitiva nem acusativa, mas eu estou falando que, de uma certa maneira, a igreja cristã, ela aprende que a igreja ela aprende a orar somente, a manter essa oração como parte do relacionamento entre nós e Deus. Então nós vamos estar focalizando hoje na questão do relacionamento, da oração como um veículo para abençoar o corpo de Cristo. Amém? Então vamos lá. No capítulo de número 6, verso de número 10, o texto está dizendo o seguinte: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Então, quando nós olhamos para o verso de número 10, o verso de número 10, Jesus está ensinando-nos a colocar no nosso conteúdo de oração a aproximação do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus e a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, acima de ser um Deus que é mudado pela nossa oração, Deus não é um Deus que muda da sua vontade, mas ele estabelece e cumpre a vontade dele em nós. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Então, assim, a nossa oração não serve para mudar o que Deus quer, certo? Ele não serve para mudar a cabeça de Deus. Se a gente mudasse a cabeça de Deus, Deus deixaria de ser Deus. Mas a nossa oração serve para entrar em convergência com a vontade dele e estabelecer a vontade dele na nossa vida. Entende? Por quê? Porque ele é um executor de propósito. Ele é dono do propósito. E ele tem propósito para todos nós. Só que nós precisamos entrar em convergência com a vontade dele. Amém? Nós precisamos entrar em convergência com a vontade dele. Ok? Certo? Então, Deus ele tem um propósito para a gente precisa buscar esse propósito, e esse propósito não está somente na nossa vida particularizada, está dentro de um processo de corpo, e aí a gente precisa fazer as orações uns aos outros.
Então aí, aonde na oração do Pai Nosso, nós entendemos essa porção da oração uns aos outros? Algumas igrejas, ela diz que não há necessidade da gente orar pelos outros, pelo contrário, na verdade elas acham que isso é um pecado, né? Mas aonde que nós achamos o fragmento bíblico sobre a oração intercessória? Então vamos lá. Quando Jesus fala no verso de número 12, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse fragmento da oração do Pai Nosso já é uma oração que está voltada às outras pessoas. Você está entendendo? Então Jesus já está nos ensinando a orar por aqueles que são devedores, assim como nós somos devedores. Então, já na oração do Pai Nosso, nós encontramos essa instrução de Jesus a orar por aqueles que nos devem, a perdoar aqueles que estão em dívida com a gente, assim como nós temos sido perdoado por Deus. Amém? Então, nós encontramos já na oração do Pai Nosso essa questão do conteúdo da oração, a importância da oração ter conteúdo, né? Então, vira para a pessoa que está no monitor do lado e fala assim: a sua oração precisa ter conteúdo. E vamos contextualizar. Olha para a pessoa que está do teu lado aí do monitor e fala: a sua oração precisa de conteúdo. Nós precisamos nos preocupar com o conteúdo da oração. A oração é um momento muito especial para a gente não se preocupar com ela, e é por isso que Jesus está ensinando esse momento ao Pai Nosso e colocar o conteúdo na ordem certa, para que nós possamos colocar o conteúdo na ordem certa. Então nós vamos falar hoje sobre a bênção de orar uns pelos outros, como vontade divina. Vamos olhar então para o exemplo do próprio Jesus. Jesus orou pelos outros ou ele orou por ele mesmo? Você se lembra de algum momento que ele orou por alguém? Não só por cura, não só por milagre, por manifestação do poder de Deus, mas você se lembra de algum momento que Jesus orou por alguém? Hein? Na cruz. Na cruz. Jesus orou: perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Não é isso? Quem mais? Tem mais alguém que se lembra de algum momento? Ninguém mais se lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu sei que você se lembra, mas você não está muito à vontade de falar, porque sabe como que é, né? A cabeça tá cheia. Vamos lá para João, capítulo de número 15, capítulo de número 17. Vamos ver na oração de Jesus, a oração é feita para outras pessoas. João, capítulo de número 17. Se não fosse importante a oração de Jesus para os outros, nós não seríamos os beneficiários desta oração de Jesus Cristo. Então, quando alguém fala assim: olha, lá na minha igreja ninguém fala para orar por ninguém, não. Não, a Bíblia nos ensina a orar pelos outros, porque essa é a nossa função. Amém? Então vamos lá. O que João capítulo de número 17 diz? Verso de número 15. Alguém poderia ler para a gente? Vamos lá? Quem poderia ler para a gente? O 15, 17, 15, Isso. Né? Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Ok, então, por quem que Jesus está orando? Ele está orando pelos discípulos dele. E qual é o conteúdo da oração dele? Olha, Deus não tira ninguém do mundo. Eu não vou pedir para o Senhor tirar do mundo. Se Jesus tivesse pedido para tirar do mundo, nós estaríamos numa comunidade extraterrestre. Você já imaginou? Jesus teria chego a Marte antes da NASA, gente. Olha, já pensou se a oração de Jesus fosse mais ou menos assim? Ó, Jesus, aqui, olha, Pai, aqui nessa terra não dá para eles viver, não. Porque aqui, ó, o maligno manda, o diabo dominou,
E aqueles que creem em mim não vai suportar não vai aguentar, é melhor nós tirar eles daqui logo, porque a tentação é grande. Eu mesmo lá, ó, no deserto quase comi, sabe? O diabo é um enganador mesmo. Já pensou se ele tivesse orado desse jeito? Você já pensou? Pai, olha, pai, prepara pra gente um pedacinho no céu aí mais rápido possível, que eu já vou levar todos comigo. Hã? Qual foi a oração de Jesus? Eu peço para que não tire do mundo, mas os proteja do maligno. Então veja bem, o maligno ele existe, ele é real, ele é um risco para todos nós, mas nós precisamos estar guardados debaixo da oração do próprio Jesus. Qual é a oração de Jesus para a gente? Eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do mal. Do mal. Agora, você precisa definir o que é mal para você. Cada um tem um conceito de mal. Algumas pessoas acham que gripe da barriga é bem mal. Né? Outras pessoas acham que perder o emprego é bem mal. Tudo isso são males, sintomas de uma maldade muito maior. Qual é o mal que existe no mundo? O mal que existe no mundo está descrito em Efésios capítulo de número 2. Alguém poderia abrir para a gente? Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, verso de número 1. Bem rapidão lá, gente. Vamos lá. Só abrir o áudio, gente. Abrir a Bíblia e o áudio. Eu não vou abrir não, vocês vão ter que ler aí. Amém. Daí tu. Vai lá, Vanessa. Efésios 2:1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estiveram espiritualmente mortos. Esse é o mal. Qual é o mal? O mal da morte espiritual para Deus. O que o maligno sabe fazer? O maligno sabe matar. O maligno sabe destruir o nosso relacionamento com Deus. O maligno é expert em morte espiritual. Você está entendendo? Os outros males são somente sintomas. Perder emprego, não estar bem financeiramente, estar doente, ter dificuldade na vida, isso tudo é sintomática de uma vida neste mundo. Vamos separar então, queridos, o que é realmente mal. Realmente mal é estar morto para Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, já que você está aqui numa sala de aula, você vai aprender hoje, o mal verdadeiro é estar morto para Deus. Isso é mal. Isso é mal. Você está entendendo? E isso o maligno faz com muita propriedade, com muita astúcia. E nesse sentido, Deus Jesus está orando para que a gente continue andando neste mundo, que tem as suas mazelas, que tem os seus efeitos males, continua sendo ruim, não é de todo bom, né? Porque a vida continua sendo difícil, a vida continua sendo apertada, a vida continua dependendo de milagres. Jesus sabe muito bem do que ele está pedindo. Você está entendendo? Está comigo? Ele não está livrando os males. A gente pode ser livre dos males também, sim, mas o principal é ser protegido do maligno, de uma ação espiritual maligna, porque nós estamos salvaguardados na oração do próprio Jesus. Jesus orou por nós nesse sentido. Amém? Você está comigo? Está entendendo? Ou vocês estão assistindo o Net Pastor? Para não ser Netflix. Hã? Vamos tirar esse espírito de Netflix aí. Vamos acompanhar, raciocinar, pôr o tico-teco para funcionar, para a gente poder saber o que nós estamos fazendo e falando e ensinando. Amém? Ok? Vamos lá? Então, o que o pastor está dizendo?
pastor está dizendo o seguinte, Mateus capítulo de número 17, verso de número 15, Jesus está pedindo para que nós sejamos guardados das astutas ciladas do maligno, porque nós não somos mais dele. Nós somos de Deus. Então, de um lado, o mundo está aí entregue às maldades de Satanás e a todos os males, e nós estamos vivendo dentro desse mundo, correndo o risco desses males, de alguma maneira, bater em nós, tocar em nós, de alguma maneira esbarrar em nós, mas nós estamos aqui sendo guardados do maligno. Então, coloca uma coisa na tua cabeça, querido. Pela oração de Jesus Cristo, nenhuma obra do maligno pode arrebatar o teu coração, porque o próprio Jesus orou por você. Você precisa crer na oração de Jesus. A oração de Jesus ela é estendida para a igreja. Então o maligno não pode tocá-lo, porque Deus já salvaguardou nesta oração, estando nós debaixo do poder do Espírito de Deus e da presença do próprio Jesus em nossas vidas. Então, isso é intercessão, você está percebendo? Então, não tem como a gente não interceder, porque o próprio Jesus fazia isso. Vamos continuar então a oração de João 17, verso de número 17. Vamos lá, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um outro fragmento do conteúdo da oração de Jesus Cristo é para que nós sejamos santificados na verdade, que é a palavra de Deus. E aqui essa questão da santificação, vocês sabem bem, vocês já são experts aí da palavra santificação. Vocês sabem o que significa a palavra santo? A palavra santificação vem da palavra santo. É estado, ação ou atitude de se santificar. O que é ser santo? Alguém sabe dizer para o pastor o que é ser santo? Eu sei que vocês sabem. Bom, eu sei que vocês sabem, mas vocês estão aí trombando um no outro. Não levantem a mão com muita velocidade, nem toquem no computador com muita velocidade. Eu vou ajudar vocês. Ser santo é ser separado do pecado. Então vamos lá. Ser separado do pecado é ser santo. Amém? Quem é que santifica a gente? Então escreva isso para você não esquecer nunca mais, porque um princípio básico do cristianismo é ser santo. Por que a gente tem dificuldade na igreja cristã pós-moderna? É porque é um bando de pecador tentando ser santo. Está todo mundo viciado no pecado, todo mundo acostumado no pecado. Aí o pessoal fala assim, não vou na igreja porque lá na igreja é um bando de hipócrita. Mas gente, pensa bem. Pensa bem, o que vai ter na igreja? Na igreja, todos que estão na igreja já viveram anos, alguns já viveram décadas no pecado. Eles estão tentando se desvincular do pecado. Não é uma atitude fácil, é uma atitude fácil? Aí é que entra a obra do Espírito de Deus, que não é por nossa força que nós nos santificamos. Nós estamos debaixo da oração de Jesus Cristo, amém? O que Jesus está dizendo? Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Amém? Então veja bem, olha o conteúdo de Jesus orando por nós. Olha, eu não vou tirar eles do mundo, porque é o seguinte, eles vão estar de frente com o maligno, mas o maligno não vai tocar ele. Então, as adversidades vão estar aí. Mas uma coisa eu peço, que eles olhem
tudo que tem na terra de pecado e que eles não toquem em nada. Olha só que coisa mais louca. Você já teve criança pequena já, não teve? Você já foi na casa de um parente que tinha porcelana na estante? Sabe aquelas porcelaninhas pequenininha? Sabe? Sabe? Pequenininha assim. Já viram? Sim. Aqueles bonequinhos. Criança pequena, primeira coisa que criança pequena faz, né, ao entrar na casa dos outros é tentar mexer em tudo, né? Tudo quanto é botão, computador, televisão. O dedo, a criança parece que enxerga com o dedo. É ou não é verdade? Não é? Vocês estão assistindo Netflix mesmo, hein? Ou será que vocês podem me acompanhar? É ou não é verdade? Sim ou não? Criança não olha com o dedo? Olha, sim, isso, Tiago, sim, alguém, pelo amor de Deus. Sim, criança olha com o dedo, entra na casa dos outros e você sabe que a pessoa não gosta que mexe nas coisas dela. Você tem trabalho, sim ou não? Imagina que a gente é um bando de criança pequena no reino de Deus e Deus está falando, não mexe em nada disso aí que é pecado. Não põe a mão em nada disso aí que é pecado. Você está entendendo? Como que a gente vai aprender a não mexer nesses pecados aí, ou no pecado? Através da palavra de Deus, que é o poder de Deus para santificar a igreja dele. Se a palavra de Deus não estiver abundantemente em nós não teremos força para não mexer, para não pecar, para não se envolver com as coisas dessa terra. Você está entendendo? É a palavra de Deus que vai abundar em nós, que vai abundar certeza em nós, que vai abundar convicção em nós, certeza de que a gente não tem que se envolver com essas coisas. Não tem que se envolver com as coisas dessa terra porque elas são passageiras. Nós temos que trabalhar, nós temos que organizar financeiramente, nós temos que fazer uma série de questões, mas nós não podemos nos envolver e viver única e exclusivamente para as coisas dessa terra, porque elas são falíveis. Você está entendendo? Então a oração de Jesus Cristo por nós é para que nós sejamos santificados. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você não é um pecador lutando para ser santo. Diga aí, você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Você já é santo. Muda alguma coisa na tua cabeça? Muda alguma coisa na tua perspectiva? Porque o pecador tentando ser santo, ele tenta pela força dele. E por isso que muitas vezes ele não alcança essa condição. Mas no sangue do Cordeiro, nós já somos santificados. E na santificação de Deus, nós lutamos contra o pecado. Se Deus fala para não pecar, a gente não peca. Se Deus fala para não fazer, a gente não faz. Por quê? Porque a verdade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Lembra domingo no culto? A verdade, ela dita regra. Se ela não ditar regra, ela não liberta. Se a Bíblia diz para não roubar, não roube. Se a Bíblia diz para não fofocar, não fofoque. Se a Bíblia diz para a gente orar uns pelos outros, a gente ora uns pelos outros. Porque a verdade, ela dita regra. Se ela não ditar regra, nós não estamos libertos das nossas práticas. Nós estamos fazendo outras regras que não são as regras da verdade. Você está entendendo? Estamos juntos até aí? Então Deus está nos separando do mundo. Separando do pecado dentro do mundo. Do pecado dentro do mundo. Complicado isso? Então, no caso... Posso falar? Pode. Deixa a nossa live mais divertida. Santificar na verdade, né? Que o Senhor falou. Aí... E a palavra fala assim, que conhecerei a verdade vos libertará. Então, santificar na verdade, então precisamos conhecer a verdade, que é o Jesus Cristo, né? Sim, através da Bíblia, que é o que a gente luta para ensinar para a igreja. Essa é a verdade.
Entendeu? Essa verdade vai libertar. Só que aí, na corda de sábado, vocês vão aprender o conceito de verdade de Jesus Cristo. Então vocês estudem o conceito de verdade de Jesus Cristo na corda de sábado, que vai ser muito mais tranquilo para executar a verdade na vida de cada um de nós. Entende? Porque é essa verdade que liberta. Qual verdade? A verdade do Evangelho. Gente, pensa comigo, vamos fazer uma reflexão bem básica. Quantos anos você tem? Com quantos anos você se converteu a Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo? Não precisa falar, pensa comigo. Ok, por que a gente se converteu? Porque todos esses anos que a gente viveu sem Jesus não deu certo. Se não deu certo é porque as verdades que nós tínhamos para viver a vida não eram verdades absolutas e ruíam. Nós estamos em busca de verdades absolutas. Você está entendendo? Por que eu vou para Jesus e ainda vou permanecer nas minhas verdades? Não é um erro profundo? Pensa comigo, não é um erro profundo? É um erro profundo. Se eu já estou tendo o trabalho de estar em Jesus Cristo, por que eu vou abrir mão da verdade de Jesus Cristo pela minha verdade? Pela minha forma de executar as coisas? Pela força do meu braço? Por que eu não vou confiar no planejamento de Deus e buscar a vontade dele? Mesmo que os males dessa terra me circunvizinham, me atinjam de alguma maneira, mas eu estou com a verdade de Jesus Cristo. Então, essa é a questão. Algumas pessoas conseguem abrir mão de suas verdades para viver a verdade de Jesus Cristo profundamente. Amém? Ela é capaz de nos santificar. Então vamos lá. Continuemos. João 17, 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ok, obrigado, Dri. Vamos lá. Vamos pensar comigo, queridos. Se alguém tem dúvida de que essa oração do capítulo de número 17 não era para nós, aqui já sanou todas as dúvidas. Por quê? Porque o texto está dizendo o seguinte: esta oração não é apenas por eles, aqueles que estão imediatamente junto com Jesus, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, nós estamos crendo em Jesus Cristo por meio da mensagem dos apóstolos que ecoou para a gente. A oração de Jesus se estende para a gente. Você está entendendo? E por que ela se estende para a gente? Ela se estende para a gente porque nós também fazemos parte desse corpo. O corpo de Cristo ainda está em construção. Enquanto o corpo de Cristo não estiver completo, ele não vai voltar. O corpo de Cristo ainda está se desenvolvendo entre os séculos. Grave isso. O corpo de Cristo está se desenvolvendo entre os séculos. E Deus tem pessoas para colocar dentro desse corpo. Enquanto esse corpo não estiver completo, ele não vai voltar. Por quê? Porque ele reina corporeamente através da sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. E nós reinamos junto com ele, do lado dele nesse processo. Amém? E o que nós fazemos? Nós aceitamos esse trabalho da unidade, esse trabalho de estar juntos, porque somos corpo. Somos um com Jesus. E Jesus quer isso da gente. Então a oração, um outro conteúdo que Jesus orou por nós, intercedendo por nós, ecoando até nossos dias, é a unidade, queridos. Nós somos um na mesma fé dos apóstolos e do próprio Jesus. Amém? A fé pregada por Jesus nos unificou. E nós estamos defendendo o mesmo corpo. Nós estamos defendendo os mesmos ideais. Nós estamos juntos nessa. Você está entendendo?
Por isso que a gente não pode aceitar intriga no meio da comunidade, porque nós estamos juntos nessa. Quando um perde, todos perdem. Perdem a oportunidade de poder estabelecer a vitória do reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus já está vencendo na terra e já venceu há muito tempo na terra. E aí só alguns iludidos que ainda acreditam que Deus perdeu. Deus nunca perde. Deus sempre ganha. Ele ganha no começo, ganha no meio e ganha no final. Amém? O processo é dele também. Ou Jesus perdeu na cruz? Não, Jesus ganhou na cruz. Tem uma historinha que fala mais ou menos assim. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Tinha uma irmã muito pobre, paupérrima, que estava passando por necessidade. E então, ela estava conversando numa transmissora de rádio, ela entrou em contato, e o pessoal entrou em contato com ela, sabendo da situação dela, e um vereador falou assim, você quer ver? Desta vez, eu vou pegar essa irmã crente aí, vou provar que Deus não existe. Eu vou provar para ela, ela vai ver que ela não serve a Deus coisa nenhuma. E ela conversando, falando da situação dela, o vereador pegou e mandou um assessor dele comprar uma baita de uma compra e entregar na porta da casa dela. E a única missão desse assessor era o seguinte: quando terminar de descarregar toda essa compra, você fala que foi o diabo. Se ela perguntar quem foi que deu, você fala, foi o diabo que deu. E o assessor então bateu na porta e falou, ô minha senhora, a senhora que estava com necessidade no rádio? Eu estava assim, sou eu. Então, nós viemos trazer para a senhora aí as compras. E ela falou, então entra meu filho, entra aqui, glória a Deus, bendito seja Deus. E o assessor dela o assessor do vereador tentando achar uma oportunidade, né? Porque ela estava dando glória a Deus o tempo todo, glória a Deus o tempo todo. Até que ele terminou de descarregar a compra e nada da pergunta. Imagina só a cara de frustração do tal do assessor. A senhora não vai perguntar para mim quem foi que deu? Ela pegou e virou para ele e falou assim, não vou perguntar não. Aí ele falou, por que a senhora não vai perguntar? Ela falou assim, porque quando Deus manda até o diabo obedece. Ou seja, Deus não perdeu no começo, Deus não perdeu no meio e Deus não perdeu no final. Não importa a circunstância que a gente está passando ou aquilo que a gente está sentindo, Deus não perdeu. E se eu estou em Deus, eu também não perdi. Ou então Estevão perdeu quando foi apedrejado. Ou Paulo perdeu quando foi preso, ou Pedro perdeu quando foi crucificado. Nós não perdemos. A nossa história ecoa para a eternidade porque vivemos para ela. Amém? Por isso precisamos estar firmados na fé, na crença de que Deus está operando, independente da circunstância. Independente dos momentos que nós estamos vivendo, seja de bonança, seja de necessidade. Amém? O que Deus quer é nos unir a Ele. Essa é a oração dele. Ele quer você unida e unido a Ele para enfrentar essa batalha do dia a dia que está dominada por Satanás, que está dominado pelo diabo. Em todos os sentidos. A sociedade está dominada, querido. Nós vamos vencer pela misericórdia do divino, que é muito misericordioso e nos deu vitória acima de tudo. Amém? Ok? Vamos lá. Verso de número 24. Amém. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Sim. Jesus já indo para o final da sua oração, ele faz um pedido, ele faz esse pedido aqui
especial. Qual é o pedido? Para que eles estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Bom, nós não fomos ainda aonde Jesus está, que é ao lado do Pai. Jesus está ao lado do Pai. Ele já subiu aos céus e agora nós estamos com o Consolador na terra e nós não estamos lá vendo a glória dele. Mas nós estamos aqui, pela visão espiritual que Deus nos deu, contemplando aquilo que Deus já fez em Jesus Cristo. Então diga para a pessoa que está do teu lado, nós já precisamos ter visão espiritual para contemplar aquilo que Deus fez em Jesus Cristo. E aqui é muito sério, querido. O que nós vamos fazer no céu? O que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos contemplar tudo que Jesus Cristo fez. Imagina, sei lá, a ciência da evolução fala que é mais ou menos perto de 10 milhões de anos que tem a história da humanidade. 10 milhões. Nós que somos da criacionista, fala que tem aí 6 mil anos, tá? 6, 7 mil anos, mais ou menos, os criacionistas falam que tem. Imagina que nós iremos contemplar na eternidade os 6, 7 mil anos de trabalho de Deus nessa terra. É uma baita de uma minissérie. Melhor do que todas. Imagina a gente contemplando e glorificando a Deus por cada vitória dos heróis da fé em todos os anos. E nós contemplando e vendo a vitória de cada um de nós, de cada luta, cada detalhe, cada circunstância, a gente contemplando aquilo que Deus fez durante todo esse período de existência humana. Cada vitória que Deus colocou na minha vida, na sua vida, como que o Evangelho chegou até nós, toda a história do Evangelho chegando até nós, a vitória que Deus deu, nós iremos contemplar tudo que Jesus Cristo fez, desde a criação até o final dos tempos. É glória demais, querido. Eu não sei para você, mas dá para ficar assim, na expectativa de ver tanta coisa que Deus já fez e continua fazendo. E Ele está orando que eles estejam comigo para ver a minha glória. Aquilo que o Senhor me fez fazer. Aquilo que o Senhor me permitiu fazer e viver. Eles verão a minha glória. Coisa mais linda, né? Você já imaginou? Você vai descobrir como que o Evangelho chegou até você. Por cada pessoa que o Evangelho chegou a você. Por cada meio, cada vitória, cada batalha. E para aqueles que não conseguirem vencer as batalhas em Jesus Cristo, vai ficar o quê? O filme da derrota. Olha que tristeza. E eu não quero ver o filme da derrota, não. Eu quero ver o filme da vitória, né? Profetiza isso aí, irmão. Creia em nome de Jesus. O filme da vitória é bom. O filme da derrota não é bom, não. Mas veja, todo olho verá. Eu não sei explicar como será isso, se será telão, projeção, se vai ter cinema no carro, se não vai ter, mas todo olho verá aquilo que Deus fez. A vinda dele e o julgamento dele, todo olho verá. Amém? Então o que Jesus está dizendo? Que quando todo olho ver, quando o julgamento acontecer, que eles estejam comigo para ver a glória que o Senhor me deu. Que nós estejamos junto com Ele no grande dia dele. Isso é a oração de Jesus Cristo. Essa oração é bênção ou não é, gente? Olha, Jesus Cristo orou isso por nós. Pelas nossas vidas. E aí a gente não vai orar pelos outros? Não, nós devemos orar uns pelos outros. A oração que o Espírito de Deus anseia das nossas vidas é o seguinte: Deus abençoe o fulano. Abençoe o ciclano. Amém? Vamos lá?
Só para finalizar, já vou finalizar, falta 6 minutos aqui para eu finalizar. Abra comigo em Tiago, capítulo de número 5, verso de número 16. E antes que você durma abrindo sua Bíblia, hoje você tem que dar uma colher de chá pro pastor, porque não foi culpa dele, viu? Vocês já chegaram com sono aqui. Fala a verdade, chegaram ou não chegaram? Confessa aí que vocês já chegaram com sono. Só a Adriana que não, porque ela tá acordada ainda lá, ó. Ela não foi, eu não pus ela pra dormir não. Né, Adri? Você não tá com sono agora não, tá? Aí, glória a Deus. Tá vendo? Vamos lá, gente. Quem que abriu 5,16 aí? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, o Tiago aqui, o escritor da carta aos Tiagos, que tem o próprio nome, né? A carta de Tiago, perdão. Carta de Tiago, uma carta para a igreja. Ele escreve o seguinte: confessai os vossos pecados, os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. O que ele está dizendo? Para que a gente possa estar orando um pelos outros. A intercessão ela é muito importante na vida do cristão. Ela traz saúde para cada um de nós. Pegando a máxima que nós aprendemos na semana passada de Agostinho, que a oração ela não muda a mente de Deus e nem a vontade de Deus, mas ela nos aperfeiçoa para a vontade dele. Quando nós oramos uns pelos outros, nós nos conectamos na oração com aquela vida pela qual nós estamos intercedendo. Você já imaginou que no momento que nós oramos por alguém, nós estamos em conexão com aquela pessoa que nós estamos orando? E que Deus está nos preparando para amar mais aquela vida? Através da nossa própria oração? Já parou para pensar? Que a nossa conexão com aquela pessoa vai melhorar, vai aumentar e o nosso desejo por ela, da vitória de Deus na vida dela, vai aumentar quando a gente começa a interceder? Porque o próprio Deus está trabalhando em nós para que nós olhemos aquela pessoa de maneira diferente? Já parou para pensar? Por quantas pessoas você intercedeu essa semana? Pensa aí com você. A oração já é um desafio. Imagina orar pelos outros. Aí é um mau negócio. Na cabeça de muitos é assim. Você está entendendo? E nós estamos aqui justamente para quebrar esse tipo de pensamento. Orar já é difícil, pastor. Imagina orar pelos outros. Eu já tenho dificuldade de orar por mim. Imagina ajoelhar e orar pelo outro. Aí já é muito cristianismo na minha vida. Mas isso está preparando a gente para amar mais aquelas pessoas. Você está entendendo? E aí, só para encerrar, teve uma revista de ciência, não é cristã, talvez tinha alguns cristãos envolvidos, fizeram um estudo sobre a oração intercessória. O que eles falaram da oração intercessória? Eles dividiram o leito em 2 leitos de hospital, e aquele leito era leito de doentes terminais, eles iriam morrer, e eles dividiram. Digamos que eles colocaram 10 para um lado e 10 para o outro. E 10 doentes receberam oração intercessória dia e noite. E outros 10 doentes não receberam oração intercessória, não oraram por ele. E aí eles queriam comprovar se o milagre acontecia de fato, porque os cientistas estavam assim, como que a gente vai explicar
curas que nós não conseguimos explicar pela ciência. É milagre mesmo? Então vamos fazer esse teste. Nós vamos separar e vamos estudar quem recebe intercessão e quem não recebe intercessão. Vamos ver qual vai ser o resultado. E aí eles chegaram num resultado. Ninguém sobreviveu. Naquele estudo ninguém sobreviveu, mas eles chegaram num resultado interessante. Sabe qual que era o resultado interessante? Que as pessoas que passavam pela intercessão, ou que os doentes terminais que estavam debaixo da intercessão, eles morriam com menos dor e mais rápido. E aqueles que não passaram por intercessão ficavam agonizando horas e dias e meses para morrer e não conseguiam se desfazer do corpo adoecido. Eles não conseguiram responder. Deus é esperto, né? Deus não vai entrar nesse negócio de jogo de ciência. Mas eles ficaram mais intrigados ainda. Se por um lado ninguém foi curado, por outro lado, aqueles que estavam doentes e eles iam morrer, eles morriam com menos dor e com menos sofrimento. Ou seja, eles conseguiram comprovar a eficácia da oração intercessória naquele momento de doença terminal, no sentido da pessoa ela morrer mais em paz, ela morrer mais tranquila. Parece até uma coisa engraçada, né? Morrer tranquilo, né? Ver se pode. Ninguém quer morrer, falar de morrer tranquilo, mas para quem já vai morrer, segundo os cientistas, eles viram que a oração intercessória, ela fez a diferença. E nós sabemos que faz a diferença não somente para as pessoas partirem, mas também para as pessoas viverem, né? Eu mesmo peguei um caso lá em Marília de uma vizinha da Beth, não era nem a vizinha, a mãe de um vizinho da Beth, quando eu fui para o Brasil há algum tempo atrás, que a senhora estava acabada, acamada, e não ia embora, e o povo assim já não conseguia mais cuidar dela, porque ela estava muito debilitada, mas assim, debilitada ao extremo, né? E a ciência não tinha mais o que fazer por ela. E toda vez que falava, ela parecia que gemia, agonizando, porque ela não queria ir embora. E aí eu me lembro que a gente foi fazer até uma visita para ela, a pedido da família, e nós fomos orar com ela. E aí eu me lembro de eu ter falado com ela assim: você não quer ir embora com Jesus? Aceita Jesus no teu coração para ele te levar embora. E depois daquela visita não passou muito tempo, né? Mais ou menos o quanto tempo? Um mês? Acho que menos, né? Menos de um mês a senhorinha morreu. E ela já vinha labutando, e o povo já fazia anos que estavam naquela situação entre morre, não morre, morre, não morre, morre. E já internou várias vezes, e toda vez que internava falava, agora ela vai, nunca ia. E depois daquele momento de oração, até a família agradeceu a gente porque ela descansou. Eles nem sabiam mais se ela estava consciente. Não sabia mais, a Beth está me lembrando aqui, não sabia mais se ela estava consciente, se ela não estava consciente. Ela vegetava em cima de uma cama e aí ela descansou e aquela família conseguiu recobrar o sentido, porque estava muito difícil para todos eles. E ela já estava de muita idade. Aí algumas pessoas falam, credo, o pastor ora para morrer também. Não, a gente não é questão de orar para morrer. É que naquele caso em especial, a pessoa já não tem mais o que fazer. Né? Já está com quase 100, quase 90 e tanto. Vai viver mais para quê? Vai ter uma hora que a gente vai ter que abrir mão de viver. A gente vai precisar ter segurança em Jesus Cristo para a gente recolher a nossa fé e ir para Deus. Não é verdade? Então, queridos, orar pelos outros é uma grande bênção que Deus nos deu e que nós podemos usufruir em nome de Jesus. Assim deve ser na nossa corda, orando sempre um pelos outros. Por isso que nós oramos. Nós oramos para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida, na minha vida, na vida da igreja e na comunidade de fé,
em todos os lugares da terra. E para isso nós precisamos entrar em convergência com a vontade de Deus. Amém? Deu para aprender alguma coisa hoje aqui? Sim ou não? Vocês descansaram muito. Estava tão tranquilo hoje que deu para descansar em paz no Senhor. Vocês estão com tanta saudade de Jesus que vocês vão querer ver Ele. Né? Que Ele venha buscar, né? Que Ele venha buscar a gente, né? Nós queremos ver a vinda dEle. Nada de antes. Mas, amém, irmãos, eu gostaria que nós orássemos e que nós lembrássemos daquelas pessoas que são importantes para a gente. Que às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo. A gente acaba nem fazendo para a gente, quem dirá para os outros, né? Então, vamos abrir mão dessa necessidade que nós temos de orar somente por nós, para orar por aqueles que estão à nossa volta, dentro da nossa corda, pedindo para Deus responder às nossas orações em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de gruta, nós queremos realmente, Senhor, assumir, Deus, essa posição da oração intercessória, orar, Deus, pelos nossos irmãos, orar uns pelos outros. Senhor, nós queremos que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, que nós possamos, ó Deus, refletir, Deus, a unidade, o amor que o Senhor tem colocado em nossos corações, que o Teu Espírito Santo, maravilhoso, bendito, Deus conosco, possa estar, Deus, nos fortalecendo, enchendo de graça. Deus, nós clamamos a Ti, Pai, pelo Japão nessa segunda onda, terceira onda. E na verdade, Deus, não é onda nenhuma. Está vindo o tempo todo, está saindo caso o tempo todo. E a gente aqui não sabe de nada. A gente não sabe nem de dizer o que é de fato. O fato é que nós estamos começando a ver de novo um aumento aí de casos, ó Deus. E isso a gente acredita que por causa do frio realmente é um momento muito adverso para a gente. Que o Senhor guarde a Tua igreja, guarde o Teu povo, e não somente a Tua igreja e o Teu povo, mas que a Tua igreja possa interceder, Deus, ao ponto de vencer essa batalha, Pai, de vencer essa luta que tem ceifado vidas, que tem, Deus, enfermado famílias, casas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, venha com a Tua presença, venha, Senhor, afastando, Deus, de nós, afastando da igreja, afastando, Deus, do Japão, afastando, Deus, da humanidade, Deus, esse duro fardo, Senhor, chamado Covid-19, que já tem mudado, Deus, todo a forma de viver, Deus. O exemplo é a máscara já virou uma parte nossa. Em todos os lugares nós precisamos, temos que usar, temos que estar o tempo todo se protegendo, e eu não vejo isso como um mal, mas eu vejo como uma mudança em decorrência, resposta de uma doença tão agressiva e tão danosa para o ser humano. Então nós pedimos encarecidamente, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos dê, Deus, um coração submisso ao Senhor para buscar, Deus, a cura, para buscar, Deus, a restauração, para buscar, Deus, a intercessão, orar, Deus, para que o Senhor nos livre de todos esses males, livre da mão do maligno, livre dessas obras malignas, Deus, em nome de Jesus. Destrua, Deus, essas cadeias malignas, Senhor, que tem tentado, Senhor, destruir a Tua igreja, que tem tentado destruir, Deus, a evangelização. Nós sabemos que o Senhor ainda está trabalhando no Teu corpo, ainda está trabalhando, Deus, para a conclusão do Teu corpo, e quando o Senhor concluir o Teu corpo, o Senhor vai voltar. Eu tenho certeza disso, eu creio nisso, é o que a Tua palavra diz, e que nós possamos estar, Deus, tão somente disposto a continuar pregando o Evangelho para ver, Deus, a multiplicação, o crescimento
em nome de Jesus. Se há alguma, Deus, alguma situação contrária na vida dos meus irmãos, que o Senhor possa estar, Deus, colocando por terra, colocando, Deus, destruindo toda a obra do maligno, destruindo toda a intenção maligna, Pai, em nome de Jesus. Traga para a gente, Senhor, o teu avivamento, traga para a gente, Senhor, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém.